Desde criança eu queria me formar e achava bonito a área médica, mas eu não tinha condições nem perspectivas, né? Eu sou do interior do Nordeste e de família muito simples. Eu não tinha perspectivas como eu alcançaria isso, mas eu tinha sonho. Me formei no 2º grau como formação profissional em magistério e dei aula para crianças na zona rural do Pernambuco, para jovens e adultos, mas eu queria sair do interior do Pernambuco e estudar na área da saúde. Mas eu não sabia qual curso que eu ia fazer, mas eu achava bonito. Mas orando e lendo o livro Serviço Cristão, no Espírito de Profecia, eu senti a confirmação, Deus falando comigo da obra médico-missionária, e ali dos médicos missionários e também de enfermeiros missionários, né? E eu disse, eu consigo fazer isso, eu posso ser um enfermeiro missionário, médico. Eu não me sentia capaz de conseguir concorrer no vestibular para a universidade pública que eu conseguiria. Mas na enfermagem eu disse, eu acho que isso eu consigo, pelo menos me custear. E eu decidi fazer enfermagem. Desde criança eu acompanhava os projetos da igreja, principalmente aquela questão da recolta, justamente para mandar dinheiro para o pessoal dos ribeirinhos, né, para essa questão da Amazônia. Mas foi quando eu comecei a faculdade de Direito, em 2013, que teve um boom de refugiados aqui no Brasil. A maioria deles eram os sírios, por causa da guerra da Síria. E foi em 2015 que surgiu o Gênesis, o Base Gênesis, né? E aí eu comecei a trabalhar lá no Base Gênesis como voluntária e comecei a me interessar pela cultura, pela língua, e lembrando sempre das histórias que a minha mãe contava, das belas histórias da Bíblia. E aí eu comecei a viver muito essa questão. Eu consegui 100% de bolsa integral no Rio de Janeiro. Então eu saí do Pernambuco, fui comportar no Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, da comportagem, eu fui para o Rio de Janeiro estudar em Niterói, que eu consegui a bolsa lá. E estudei em Niterói, me formei e fiquei no Rio por 16 anos, né? Comecei a trabalhar e a faculdade, que o meu primeiro trabalho na enfermagem foi a faculdade que eu estudei, que me contratou como professor de estágios na prática. Então fui preceptor de estágios e no ano 2014, 2015, por aí, surgiu aí o projeto 1 ano em missão. Isso passou a me incomodar e eu aceitei, fui numa programação e teve um chamado e eu aceitei o chamado. Mas não houve nada confirmado, foi apenas um chamado e eu fui lá na frente, ninguém pegou meu contato. Passou-se um tempo e depois houve novamente o chamado e eu me senti tocado e fui lá na frente. Dessa vez pegaram meu contato, telefone, e-mail, e aí ficou mais sério. Eu disse, mas Deus está me incomodando para isso. Então comecei a jejuar os sábados e orar para ver se era isso a vontade de Deus. E Deus foi confirmando. E eu pedi demissão de um dos trabalhos, já pensando que eu iria para a missão, porque eu queria aprender a ser missionário. Eu tinha tempo de igreja, mas eu nunca tinha ajudado ninguém a se decidir por Jesus, a se batizar. E eu queria aprender a fazer isso, a dar estudos bíblicos, a orar com as pessoas, porque eu não estava fazendo isso. E eu fiz um ano de missão em Uberaba, Minas Gerais, com 10 jovens da associação, no caso Rio Fluminense. Eu não conhecia ninguém, nenhum dos jovens, e a convivência, o medo da convivência também pairava, mas só que eu fui. E deu tudo certo, graças a Deus o projeto foi muito bom, fomos bem vistos pela Associação Mineira Central, fomos bem acolhidos, né, pelas pessoas lá da igreja, conseguimos alcançar o objetivo, motivamos jovens lá, fizemos um bom trabalho, nosso melhor. E eu voltei, no caminho, voltando já na van, a minha irmã me liga, tem um trabalho no Hospital Adventista, te interessa? Eu, claro. Então eu não fiquei desempregado nem um dia sequer. E dia 4 de janeiro eu estava empregado no Hospital Adventista, no Silvestre, na unidade de Itaburaí. E lá fiquei 7 anos trabalhando. Até o ano passado fui para o Maranata como voluntário na área da saúde, trabalhei lá como enfermeiro. E surgiu a proposta de vir para São Paulo. Me convidaram para vir para cá, se eu tinha interesse.
E foi mais uma decisão também difícil, porque eu, no Rio eu já estava há 16 anos e conhecia tudo e todos. Aqui eu conhecia algumas pessoas que eu trabalhei no Maranata e também lá na unidade de Itaboraí, que tinham sido transferidas para cá, né? E que me chamaram também. Mas é o novo que é assustador, né? Mas eu vim. E eu estou aqui porque eu vou onde Deus me mandar. E eu senti o desejo e paz também em vir para cá. Eu acabei atuando mais na missão urbana, né, ali na região do Gênesis, num projeto que chamava Construindo Pontes, em que a gente ensinava o português para os estrangeiros, acompanhava esses estrangeiros em escola, médico, pronto-socorro, Polícia Federal para documentação. E aí, depois disso, surgiu a oportunidade de ir para Guiné-Bissau ou para o Egito, né? E como eu já estava lidando com os árabes, já estudava um pouco de árabe, eu acabei optando por ir para o Egito. Foi ali que surgiu a vontade de dar continuidade na missão, mas assim, mais nesse âmbito de Janela 1040 e com os povos árabes e com os povos mais, tipo, das nossas origens, né? A origem da história bíblica. Quando apareceu a oportunidade de eu ir para a Jordânia, quem era o pastor Caio, era do núcleo de missão da época, e eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, mas muito difícil mesmo. A minha mãe achava que eu viajei e mandei uma foto para ela, falou: nossa, você está doente, você está muito inchado, eu estava bastante abatida mesmo. E eu falei: pastor, eu estou passando por alguns problemas e tal, e eu preciso esfriar a minha cabeça. O que tem para fazer nas férias? Ele falou assim: tem uma missão para a Jordânia. Eu falei: sério? Ele falou: vamos? Eu falei: vamos. Aí ele falou: tá bom. Fui organizando a minha vida, peguei o cartão de crédito da empresa, peguei o meu cartão de crédito, mas não atingia o valor que eu precisava para fazer o pagamento das passagens. Então eu acabei utilizando o meu limite de crédito do cartão da empresa e deixei o meu pessoal de lado. E aí eu conversei com uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, o nome dela é Andressa. Eu falei: Andressa, eu tô indo para mais uma missão. Será que você pode me emprestar o nosso cartão? Porque assim a gente acaba lidando dessa forma. Então eu peguei o meu cartão junto com o dela e nós parcelamos essa viagem em 10 vezes. Quando estava faltando mais ou menos uns 10 dias para a missão, o pastor Caio me ligou, entrou em contato comigo. E assim, eu estava investindo em algo que era um dinheiro que basicamente eu não tinha, era pós-pandemia, estava começando na profissão naquele momento, tinha feito uma mudança de profissão. Eu fui técnica de enfermagem durante 20 anos. Então, assim, estava passando por N dificuldades. Por conta da dificuldade pessoal, do problema pessoal que eu estava passando por dificuldades financeiras também. Mas, assim, eu precisava fazer alguma coisa para sair daquela bolha e falar: Deus, eu estou aqui e eu sei que o Senhor vai me conduzir. E aí, faltando 10 dias para a missão, o pastor Caio me ligou e falou assim: Sheila, eu tenho 2 notícias para te falar. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: vamos começar pela ruim, né? Aí a boa, pelo menos, dá uma equilibrada. Ele falou assim: a ruim é que as suas passagens nos cartões que você me deu foram canceladas. E agora? Eu falei: pastor, desde que eu comecei a me envolver com a questão da missão, eu aprendi que só sobe no avião quem Deus quer. Agora é o que eu tinha, então não tem muito o que fazer. Aí ele falou assim: vamos deixar isso pra lá. Mas você quer ouvir a boa? Eu falei: quero. Ele falou assim: a boa é que quem mandou cancelar as compras no seu cartão fui eu. Eu falei: opa, mas por qual motivo? Ele falou assim: eu tenho acompanhado toda a sua história, desde o Gênesis, né, toda a sua história até aqui, e nós somos abençoados com 2 passagens de volta para a Jordânia, e uma delas nós decidimos que vamos ofertar para você. Então, essa missão vai ser custeada por Deus e não por você. A partir daí, eu percebi que Deus cuida de cada detalhe da minha vida. E que, então, eu precisava continuar. E quando eu soube que aqui tinha uma escola de missões, eu disse: eu preciso participar. Eu preciso me reciclar, atualizar os conhecimentos. Então, se eu vou participar, vou me envolver em tudo que a Associação Paulistana tiver para oferecer, no departamento jovem ou de missão, eu vou participar. E eu decidi me envolver. Mesmo cansado de trabalho, de saindo, de tal, aquela coisa assim, não, eu vou. E às vezes muitas vezes eu cheguei atrasado, mas eu vim. Porque eu sou missionário. E eu preciso estar em constante missão. E eu estou. Onde eu atuo como enfermeiro no Hospital Adventista de São Paulo, eu sou missionário lá.
Eu oro com os pacientes, eu faço visita nos quartos, eu atuo na oncologia, paciente com câncer, que muitas vezes recebem um diagnóstico ruim e precisam de alguém ali para uma palavra de conforto, e eu me sinto nesse local. Eu sinto que Deus me chamou para esse propósito também, mas eu sou missionário e vou aonde Deus me mandar. O que eu entendi aqui em algumas falas das aulas que eu ouvi, que nós precisamos envolver todos na missão, né? Então, mesmo aquele que não tem condição de ir, mas tem condição de enviar, ele precisa participar. O que não tem condição nem de ir, nem de enviar, ele precisa ajoelhar e orar. E a gente que tem condição de ir, a gente precisa estar disposto para o eis-me aqui e envia-me a mim.